Será que alguém que trabalha de carteira assinada e agora está trabalhando em casa por conta da pandemia pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana? É claro que eu estou exagerando, mas será que existe um limite para esse trabalho feito em casa? É pensando nisso que eu, Pablo Furtado, advogado do escritório Furtado Advocacia, resolvi gravar esse vídeo para te explicar. Bom, então antes, curte esse vídeo, assina o nosso canal e também ative o sininho, assim você vai ser notificado quando nós tivermos novos conteúdos. Bom, vamos começar pelo básico. Se você, funcionário, trabalha além do horário, ou você, patrão, exige que seu funcionário ele trabalhe fora do horário de trabalho, fora do expediente, são devidas as horas extras. Na prática, se o salário por hora do funcionário é R$ 8,00, a hora que ele trabalha a mais tem que ser paga com adicional de 50%. Então se pagaria R$ 12,00 por esse trabalho extraordinário. Bom, agora existe um limite. Pode o trabalhador trabalhar sem horário determinado, trabalhar sem limites? Resposta é não. A lei coloca um limite visando preservar a saúde física, mental do trabalhador. E esse limite é de 2 horas por dia. Não se pode trabalhar, em regra, mais que 2 horas durante o mesmo dia. Horas adicionais. Agora, para que isso aconteça, tem que ter o consentimento dos dois, tanto do funcionário quanto do patrão. Eles têm que estar combinados a respeito dessa hora extra, tem que concordar. Só que existem 3 exceções em que o patrão pode exigir esse trabalho fora do horário, esse trabalho extra, sem o consentimento do funcionário. Vamos ver quais são? Vamos citar pelo menos 2 casos. O primeiro deles a gente chama de serviço inadiável. Pense comigo, um avião, por exemplo, em que o piloto ele está viajando de uma cidade A à cidade B. E ali no meio do caminho, ele termina a carga horária dele de trabalho. Completa ali o limite da carga horária. Ora, é inadiável, não tem como ele parar, por exemplo, no meio do caminho. Então, nesses casos, não depende da autorização dele, O patrão ele pode exigir que ele continue o trabalho, porque nesse caso é inadiável. Agora, o segundo caso é quando o patrão pode sofrer um prejuízo se o trabalhador não continuar a jornada de trabalho. Pense, por exemplo, um laticínio que transporta leite. Se chegou ali o limite do dia, da jornada de trabalho, e um motorista, por exemplo, que está transportando esse leite para o laticínio, ele decide parar simplesmente porque já cumpriu a jornada do dia, o patrão dele pode ter um prejuízo muito grande, porque pode se perder a carga, pode se perder o leite. Nesses casos e outros similares, então não depende da autorização do funcionário prévia, para que ele faça essas horas extras. Bom, essas regras são as regras habituais que estamos acostumados. Mas e quando o trabalho é feito em casa, no chamado home office? Será se são devidas horas extras? Bom, o que aconteceu é que com a pandemia, organizar o trabalho em casa teve que ser muito rápido, Até o governo editou uma medida provisória que autorizava apenas o patrão decidir se o trabalho seria feito em casa ou não. Mas o importante é que muitas empresas, elas observaram que o trabalho feito em casa, ele pode ser até mais produtivo, mais eficaz para a empresa. E aí muitas empresas estão adotando o trabalho exclusivamente feito em casa. Agora, para saber se é devido o pagamento de horas extras, se tem limite no trabalho feito em casa, no horário trabalhado, nós precisamos diferenciar uma modalidade chamada de teletrabalho do trabalho em home office. O teletrabalho, ele tem características específicas, é uma modalidade específica. Isso tem que ser combinado antes com o patrão, as tarefas prévias que ele vai desenvolver. Ele tem que assinar um termo se comprometendo a fazer aquelas tarefas específicas. Nessa modalidade, nós não temos horas extras e o horário de trabalho é desenvolvido pelo próprio trabalhador. Ele que define o tempo que ele vai trabalhar, quantas horas por dia, contando que ele faça aquelas tarefas específicas. Agora, com relação ao trabalho em casa, é um pouco diferente.
é o mesmo trabalho que era feito na empresa, com a diferença que modifica-se só o local de trabalho. Então esse trabalhador ele está sujeito a um limite, ele está, se fazer horas extras, ele tem direito de receber os adicionais, as horas com adicional, e até mesmo as regras da empresa têm que ser seguidas dentro do trabalho home office. Então, pelo fato de mudar apenas o local de trabalho, todas as regras que nós falamos no início do vídeo continuam valendo para o trabalho em home office. O limite de horas trabalhadas, as horas extras, inclusive aquelas regras específicas que a sua empresa tem. Agora é importante que o empregador ele não aproveite que o trabalhador está trabalhando nesse sistema em casa e exija dele um trabalho excessivo, sem o devido controle de jornada. E também do lado do funcionário, importante que ele não trabalhe menos horas por dia só porque a empresa não tem controle. Agora, esse horário de trabalho ele pode ser controlado pela empresa por meios eletrônicos, naqueles casos em que a empresa tem um sistema, ou caso não tenha, por estimativa de tarefas diárias. Então, o empregador e o funcionário eles podem combinar as tarefas médias que são desenvolvidas por dia e o tempo médio que é dedicado a cada tarefa, chegando-se assim ao horário de trabalho. Agora, existem algumas exceções, alguns casos que não são devidas às horas extras, mesmo trabalhando em casa. Uma delas é o teletrabalho, que nós citamos agora há pouco, e nós temos também aqueles funcionários que exercem um cargo de chefia, um cargo de gerência, e também aqueles que trabalham externamente. Vão em casa, organizam o seu trabalho, mas o trabalho é feito basicamente na rua. Agora, o mais importante em tudo isso é que patrão e funcionário esclareçam essas regras entre si, tenham clareza e que essa modalidade seja bom para todos, né? Seja bom para a empresa, bom para o funcionário e essas regras estejam bem claras.